Fala galera do Nuvem de Valores, tudo bem com vocês? 13 de março de 2023, segunda-feira. Pessoal, nesse vídeo vamos estudar aqui Cash 3 e AR3. Lembrando que o canal Nuvem de Valores é um canal de estudos gráficos que utiliza o indicador Nuvens de Ichimoku, tá? Não é um canal de recomendação nem de compra e nem de venda de ativos, tá pessoal? Deixando isso sempre bem claro aqui para vocês. Então bora estudar o ativo. Começando aqui com o Cash 3, gráfico diário, pessoal. Bom, conforme a gente vem tratando aqui no canal, a gente sempre gosta de ver o que? Onde está o gráfico diário exponencial aritmética de 200, permanece acima do preço, então a gente está trabalhando preço abaixo dessas duas médias muito importantes aqui, mais no longo prazo, lembrando que a gente busca operar o quê? Tendências, né pessoal? A gente está abaixo dessas duas médias importantes, abaixo da nuvem de Ichimoku, nuvem futura permanece vermelha, no entanto, a gente chamou a atenção o quê? Nos pregões de quinta e sexta-feira a gente fechou acima do quê? Da média vinho, a gente brinca que a gente gosta de vinho aqui no canal, né pessoal? É importante sempre fechar acima da de 26, a média lenta aqui do Ichimoku, tá pessoal? Percebam que hoje a gente fechou aqui nos 93 centavos e chama atenção o quê? Porque a gente fechou abaixo, tá pessoal? Aí teria um fechamento abaixo da média vinho, permanece a nuvem futura vermelha, ou seja, a probabilidade de viés mais baixista, preço abaixo das nuvens, a Chico Span, tá? Essa linha atrasada 26 períodos para trás aqui, é uma linha mais de momento, tá pessoal? Quando ela está abaixo do preço, principalmente abaixo do preço e das nuvens, ou seja, existe uma pressão vendedora maior que pressão compradora. É interessante que ela está se aproximando do preço e seria legal de a gente ver ela cruzando aqui o preço, tá pessoal? Não ela continuar aqui, tá? Abaixo do preço. E hoje a gente perde, tá? Aqui uma possibilidade que a gente conversou de... Aqui era a resistência, tá? Exponencial de 50. A primeira faz uma resistência provável aqui de uma aritmética de 50. Percebam que ela não consegue fechar acima da exponencial aqui de 50, tá? No gráfico diário. E hoje fecha abaixo da média lenta, tá? Não foi interessante o fechamento hoje, tá? Mas a gente ainda tem uma aritmética aqui de 21, que é os pontinhos, que eu deixo ela bem pequena para a gente realmente para não ficar tanta coisa no gráfico, tá? Mas é mais interessante a média aqui do Ichimoku, tá? A média rápida estaria aqui nos 90, 91 centavos, tá pessoal? Vamos deixar marcado aqui ela como 91 centavos, tá pessoal? Mas ela está no 0,95, tá pessoal? Mas vamos trabalhar ela como diário, tá? Gráfico diário, média rápida, tá? Não é interessante fechamento aqui abaixo dos 91, 90 centavos, tá? Deixa eu deixar 0,91, 90, tá, pessoal? Seria interessante o quê? Um toque nela, tá? E quem sabe ela servir de suporte, tá? Não é interessante porque fechamento abaixo dela, tá? Seria um alinhamento aqui, a gente já tem um alinhamento da exponencial aritmética aqui de 50, a verde-limão não chegou a cruzar, a gente tem a média lenta aqui, tá? Entre a 50 e a 9 do Ichimoku, então seria um alinhamento, continuidade, poderia ser uma continuidade de movimento, tá pessoal? Mas percebam como a DX a gente chamou a atenção do Kik, tá? A gente falou, probabilidade aqui que quem sabe marcar o fundo, realmente a leitura foi correta, a DX mais IFR, tá? E chama a atenção que o IFR voltou a cruzar a linha dos 50 para baixo, tá? Aqui, muita atenção com esse tipo aqui de... Quando cruza abaixo do nível de 50, é óbvio que a gente não vai operar simplesmente um indicador sozinho, tá, pessoal? Mas seria interessante o quê? Pelo menos um movimento aqui lateral, para quem sabe a gente romper essa região que a gente desenhou aqui, probabilidade de ser uma região de resistência, tá? Como a gente descobre essa região? A gente vê quando o ativo está caindo, a gente traça, vê se faz algum sentido, tá? A partir de um terceiro toque, a gente começa a realmente levar em consideração essa região aqui. Percebo, primeiro, um conjunto de toques aqui, segunda vez ela toca aqui mais ou menos dia 2 e 3 de fevereiro, e aqui os candles de quinta a sexta, e hoje novamente essa região serviu com resistência, tá? A gente não gostaria de um fechamento aqui abaixo dos 91, 90 centavos, tá pessoal? Muita atenção aí, tá? Permaneçam sempre estudando os ativos, por dentro das notícias, gerenciando o stop de vocês, tá? E bora lá então, dá uma olhadinha rapidinho nos gráficos semanal, que na segunda-feira às vezes atualiza os pontos gráficos aqui para a semana, tá? A gente permanece com o semanal aqui, média rápida do semanal está aqui mais ou menos na região dos 96 centavos, tá? Seria interessante, então, pelo menos acima dos 96 centavos semanal, mas seria bem legal mesmo a gente fechar acima da média lenta, que agora ela está no R$1,06, mas vamos continuar, manter com 1,7, tá? Tá 1,065. Então, o semanal da Cash permanece aqui com R$1,07, tá? Então, a gente permanece com esses pontos diários
no gráfico diário, então a gente vai continuar tratando do Cash 3 aí na terça, quarta-feira, tá? A gente traz de novo aí a Cash 3 para vocês, muita atenção aí sempre nos ativos, tá? Bora lá então dar uma olhadinha também na AR3, pessoal, a gente vai trazer hoje Cash 3 e AR juntas, tá? A gente trouxe a AR como um destaque da semana, né? Semana passada ela teve forte valorização aqui, tá? Candle de 25%, semana ela começa aqui, a gente chamou a atenção aqui, deixa eu ver se tá realmente 1,38, ó, percebam, tá? Essa semana a média rápida dela tá no 1,41,5, tá? Vamos colocar aqui como 1,42, tá? Importante aqui o fechamento acima do 1,42, que seria a média rápida do Ishimoku, tá? Média rápida, e vamos dar uma olhadinha, ó, só, o gráfico na média lenta, tá? Olha só, a média lenta tá aqui no R$1,625, vamos colocar 1,63, tá? 1,63, vamos colocar aqui 1,63 também. Tá? Então seria bacana um fechamento acima de R$1,63. Percebam como a média está cada vez chegando mais próximo, porque a gente tem uma certa lateralização aqui do ativo, tá? Desde mais ou menos de janeiro, e não perdeu esse fundo que marcou em dezembro, e olha só como a média lenta vai se aproximando, tá? Seria muito bacana o fechamento aqui, tá? Acima da média lenta, para quem sabe, depois das outras semanas a gente tem um cruzamento de médias, média rápida com a média lenta, tá? Bora lá então, os pontos atualizados semanal, bora trazer o gráfico diário para vocês, tá? Percebam como R$1,63, a média lenta tá aqui servindo com uma possível resistência, né? Ela marca uma resistência aqui de um topo anterior, tá? Olha só, a gente ainda tá no gráfico diário com cruzamento baixista, né? A média rápida cruzou a média lenta. É interessante a gente desfazer esse cruzamento, tá? Deixa eu tirar isso aqui para ficar mais fácil, ó. Atualizando aqui a média lenta, olha só, média vinho tá aqui mais ou menos no R$1,34,5, tá? Vamos colocar 1,35, média lenta, tá? Seria interessante manter o fechamento acima do 1,35, tá? Porque hoje, olha só que interessante, pessoal, ela não fechava acima da média lenta, olha só, desde quando? Desde 6 de fevereiro, tá, pessoal? Praticamente ficou aqui um pouco mais de um mês, tá, umas 5 semanas fazendo mais ou menos esse movimento aqui, tá? Pode ter sido um movimento de correção? Bom, a gente vai descobrir nos próximos dias e semanas, tá? Mas percebam como ele tocou exatamente, olha, a mínima do dia foi 1,35, exatamente a média lenta do Ishimoku no gráfico diário, chama muito atenção. Seria legal aí nos próximos dias ela começar a fechar novamente acima aqui nessa região das nuvens, tá? Fechamento acima das nuvens pode sinalizar uma possibilidade, sempre é possibilidade, tá, pessoal? Percebam como falha, tá? O importante é a gente sempre perceber quando tá errado, sai rápido do trade, quando tá certo, alongar o máximo. E aqui que a ideia é essa, tá? Trabalhar com a ideia de tendência, tá? E seria interessante o quê? Fechamento acima das nuvens aqui e a Chico Span finalmente cruzar as nuvens aqui, já que faz muito tempo, olha só, essa linha azul, tá? Perceba quanto tempo ela tá abaixo das nuvens, ó. Nem vou até ao ponto que ela cruzou, porque faz muito tempo, tá, pessoal? Seria um cruzamento aqui, tá? Que é uma linha de mais de momento. Muitos traders do Ishimoku esperam a linha azul cruzar a nuvem, tá? Seria bem interessante aqui, quem sabe aqui a R3 volta a trabalhar acima das nuvens, tá? Na sexta-feira, se ela fechar acima aqui do R$1,42, ela volta para cima das nuvens, tá? Percebam que a nuvem futura permanece vermelha, é interessante também quando ela tá verde, tá? Mas chama muita atenção aí, tá? Esse R$1,35 tocado hoje, é interessante a gente não perder esse 1,35, por quê? Porque aí a média verde-limão vai cruzar, dar um cruzamento aqui de compra, seria um cruzamento de compra dentro das nuvens, é verdade, mas tem um cruzamento de compra dentro das nuvens e fechamento acima das nuvens, daria para, quem sabe, buscar algum tipo de posição. No entanto, chamo sempre atenção que médias amarelas, exponencial aritmética de 200, sempre que o preço está abaixo delas, tá, pessoal? Preço acima do aqui, tá? Médias, exponencial aritmética, preço abaixo. Atenção que sempre a probabilidade de uma tendência baixista. Percebam há quanto tempo a Aeres não fecha acima da exponencial aritmética de 200. Há muito tempo, desde que ela começou a ser plotada, na verdade, no gráfico, ela fechou. Teve um fechamento aqui, mais ou menos, 17 de setembro de 2021 acima, e quando ela perdeu, foi embora, tá? Então é importante a gente pensar também, olhar sempre a exponencial aritmética de 200 para a gente estar sempre por dentro dos pontos principais do gráfico, tá, pessoal? Para quem gostou da análise, peço para deixar um like, se inscrever no canal, podem deixar também comentários, tá? E agradeço sempre a participação aí de vocês. Um abraço, até a próxima.